Vamos dar início à leitura do livro O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina, segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, o fundador do Espiritismo, e vamos continuar na segunda parte do livro, que são os exemplos dos espíritos felizes. Hoje temos o Dr. Vignal, antigo membro da Sociedade de Paris, falecido a 27 de março de 1865, na véspera do enterro, um sonâmbulo lúcido e bom vidente, em estado a transportar-se para junto dele e narrar o que visse. Discorreu: vejo um cadáver no qual se opera um trabalho extraordinário. Dir-se-ia uma quantidade de massa que se agita e alguma coisa que parece fazer esforços para se lhe desprender, encontrando, contudo, dificuldade em vencer a resistência. Não distingue forma de espírito bem caracterizada. Fez-se a evocação na Sociedade de Paris em 31 de março. E agora temos aqui perguntas e respostas. A pergunta: caro Sr. Vignal, todos os vossos velhos colegas da Sociedade de Paris guardam de vós as mais vivas saudades, e eu particularmente das boas relações, aliás, nunca interrompidas. Evocando-vos, tivemos por fim, primeiramente, testemunhar a nossa simpatia, considerando-nos felizes se puderdes e quiserdes palestrar conosco. A resposta: prezado amigo e digno mestre, tão bondosa lembrança e testemunhos de simpatia me são muito lisonjeiros. Graças à vossa evocação e assistência, levadas pelas preces, pude vir hoje assistir, desembaraçado, a esta reunião de bons amigos e irmãos espíritas. Como justamente disse o jovem secretário, eu estava impaciente por me comunicar. Desde o anoitecer de hoje, empreguei todas as forças espirituais para dominar esse desejo, como os graves assuntos tratados na vossa conversação me interessavam vivamente. Tornaram a minha expectativa menos penosa. Perdoai-me, caro amigo, mas a minha gratidão exigia que me manifestasse. Pergunta: dizei-nos primeiramente como vos encontrais no mundo espiritual, descrevendo o trabalho da separação, as sensações desse momento, bem como o tempo necessário ao reconhecimento do vosso estado. A resposta: sou tão feliz quanto possível, vendo plenamente confirmados os secretos pensamentos concebíveis em relação a uma doutrina confortante e consoladora. Sou feliz e tanto mais por ver agora, sem obstáculo algum, desenvolver-se diante de mim o futuro da ciência e da filosofia espíritas. Mas deixemos por hoje estas digressões inoportunas. De novo voltarei a entreter-vos sobre este assunto, sobretudo sabendo que a minha presença vos dará tanto prazer quanto o que experimento em visitar-vos. A separação foi rápida, mais do que podia esperar pelo meu apoucado merecimento. Fui eficazmente auxiliado pelo vosso concurso e o sonâmbulo deu-vos uma ideia bastante clara do fenómeno da separação, para que eu nele insista. Era uma espécie de oscilação intermitente, como um arrastamento em sentidos opostos. Triunfou o espírito aqui presente. Só deixei completamente o corpo quando ele baixou à terra e aqui vim ter convosco.
Pergunta: que dizeis dos vossos funerais? Julguei-me no dever de a eles comparecer. Nesse momento ireis assaz livre para apreciá-los, e as preces por mim, feitas a vosso favor, discretamente, já se vê, tinham chegado até vós? A resposta: sim, já o disse, a vossa assistência auxiliou-me grandemente e voltei a vós, abandonando por completo a velha carcaça. De resto, sabeis, pouco me importam as coisas materiais. Só pensava na alma e em Deus. Pergunta: recordai-vos que o vosso pedido, há 5 anos, em fevereiro de 1860, fizemos um estudo a vosso respeito. Nessa ocasião, quando estáveis ainda entre nós, o vosso espírito desprendeu-se para vir falar conosco. Podereis descrever-nos da melhor forma a diferença entre o vosso atual desprendimento e aquele de então? Resposta: sim, lembro-me. E que grande diferença entre um e outro. Naquele estado, a matéria oprimia-me ainda na sua trama inflexível, isto é, queria, mas não podia desembaraçar-me radicalmente. Hoje sou livre. Depara-se-me um vasto campo desconhecido e espero, com o vosso auxílio e dos bons espíritos aos quais me recomendo, progredir e compenetrar-me o mais rapidamente possível dos sentimentos que é preciso possuir e dos atos que me cumpre empreender para suportar as provações e merecer a recompensa. Que majestade, que grandeza! É quase um sentimento de temor que predomina. Quando fracos como somos, queremos fixar as paragens luminosas. Pergunta: com prazer continuaremos a entreter-nos no assunto, sempre que o quiserdes. Resposta: respondi sucinta e desordenadamente às diversas perguntas. Não exijais mais, agora, do vosso fiel discípulo, porquanto não estou ainda inteiramente livre. Continuar a conversar seria o meu prazer, mas o meu guia modera-me o entusiasmo, e já pude apreciar-lhe bastante a bondade e a justiça para submeter-me inteiramente à sua decisão, por maior que seja o meu pesar em ser interrompido. Consolo-me pensando que poderei vir assistir algumas vezes incógnito às vossas reuniões. Falar-vos-ei sempre que possa, pois estimo-vos e desejo prová-lo. Outros espíritos, porém, mais adiantados, reclamam prioridade, devendo eu curvar-me àqueles que me permitiram dar livre curso à torrente das ideias acumuladas. Deixo-vos, amigos, e devo agradecer duplamente não só a vós, espíritas, que me evocastes, como também a este espírito que houve por bem ceder-me o seu lugar, espírito que na terra tinha o ilustre nome de Pascal, daquele que foi e será sempre o mais devotado de vossos adeptos, o Dr. Vignal. Temos aqui o outro testemunho de outro espírito feliz, que se chama Victor Lebuffle, rapaz prático do Porto de Havre, falecido aos 20 anos. Morava com a mãe, mercadora, a quem prodigalizava os mais ternos e afetuosos cuidados, sustentando-a com o produto do seu rude trabalho. Nunca ouviram frequentar tabernas nem entregar-se aos tão frequentes excessos da sua profissão, por não querer desviar a menor partícula de salário do fim piedoso que lhe destinava.
Todo o seu lazer consagrava-o à sua mãe para poupá-la de fadigas. Afetado de há muito por enfermidade, da qual sabia havia de morrer, ocultava-lhe os sofrimentos para não a inquietar e para que ela não quisesse privá-lo da sua parte de labor. Na idade das paixões era preciso a esse moço um grande cabedal de qualidades morais e uma poderosa força de vontade para resistir às perniciosas tentações do meio em que vivia. De sincera piedade, a sua morte foi edificante. Na véspera da morte, exigiu da sua mãe que fosse repousar, dizendo-lhe ter também ele necessidade de dormir. Ela teve, a esse tempo, uma visão. Achava-se, disse, em grande escuridão, quando viu um ponto luminoso que crescia pouco a pouco, até que o quarto ficou iluminado por uma brilhante claridade, da qual se destacava radiante a figura do filho, elevando-se ao espaço infinito. Compreendeu que o seu fim estava próximo, e com o efeito, no dia seguinte, aquela alma bem formada havia deixado a terra, murmurando uma prece. Uma família espírita, conhecedora da sua bela conduta, interessando-se pela sua mãe, que ficara sozinha, teve a ideia de o evocar pouco tempo após a morte e ele manifestou-se espontaneamente, dando a seguinte comunicação: Desejais saber como estou agora? Feliz, felicíssimo. Devem ser levados em conta os sofrimentos e angústias que são a origem das bênçãos e da felicidade do além-túmulo. A felicidade, não compreendeis o que significa essa palavra. Quão longe estão as venturas terrenas das que experimentamos ao regressar para Jesus com a consciência pura, com a confiança do servo cumpridor do seu dever, que espera cheio de alegria a aprovação daquele que é tudo. Meus amigos, a vida é penosa e difícil quando não se tem em vista o seu fim. Mas eu digo-vos em verdade que quando vierdes para junto de nós, se seguirdes a lei de Deus, sereis recompensados além, mas muito além dos sofrimentos e dos méritos que porventura julgardes ter adquirido para a outra vida. Sede bons e caritativos, dessa caridade tão desconhecida entre os homens e que se chama benevolência. Socorrei os vossos semelhantes, fazendo por outrem mais que por vós mesmos, uma vez que ignorais a miséria alheia e conheceis a vossa. Socorrei a minha mãe, pobre mãe, o único pesar que me vem da terra. Ela deve passar por outras provas e é preciso que chegue ao céu. Adeus, vou vê-la. Assinado Victor. O guia do médium. Nem sempre os sofrimentos amargados na terra constituem uma expiação. Os espíritos que, cumprindo a vontade do Senhor, baixam à terra como este, são felizes em provar males que para outros seria uma expiação. O som revigora-os perante o Todo-Poderoso, dando-lhes a força de tudo suportarem para a sua maior glória. A missão deste espírito na sua última existência não era de aparato, mas, por mais obscura que fosse, nem por isso tinha menos mérito, visto que não podia ser estimulado pelo orgulho. Ele tinha, antes de tudo, um dever de gratidão a cumprir para com aquela que foi sua mãe. Depois, deveria demonstrar que nos piores ambientes podem encontrar-se almas puras, de nobres e elevados sentimentos, capazes de resistir a todas as tentações. Isso é uma prova de que as qualidades morais têm causas anteriores. E um tal exemplo
não terá sido estéril. Agora temos aqui um outro testemunho de um outro espírito, que é da senhora Anais Gordon. Era muito jovem e notável pela doçura do carácter e de eminentes qualidades morais que a distinguiam. Tendo falecido em novembro de 1860, pertencia a uma família de mineiros dos arredores de Saint-Étienne, circunstância que torna interessante a sua posição espiritual. No acto da invocação, a resposta: presente. Pergunta: o vosso pai e o vosso marido pediram-me para invocar-vos, e felizes se julgariam se obtivessem uma comunicação. Resposta: eu também sou feliz em dá-lo. Pergunta: por que tão cedo vos furtastes aos carinhos da família? Resposta: porque terminei as provações terrenas. Pergunta: podeis ver algumas vezes os vossos parentes? Resposta: oh, estou sempre ao lado deles. Pergunta: sois feliz como espírito? Resposta: sou feliz, amo e espero. Os céus não me infundem temor, e cheia de confiança aguardo que asas brancas me alcem até eles. Pergunta: que entendeis por asas brancas? A resposta: tornar-me espírito puro, resplandecer como os mensageiros celestes que me ofuscam. As asas dos anjos, arcanjos, serafins, que não passam de espíritos puros, são evidentemente apenas um atributo pelos homens imaginado para dar ideia de rapidez com que se transportam, visto que sua natureza etérea os dispensa de qualquer amparo para fender os espaços. Contudo, eles podem aparecer aos homens com tal acessório para lhes corresponderem ao pensamento, assim como os espíritos se revestem da aparência terrestre, a fim de se fazerem cognoscíveis, ou seja, irreconhecíveis. Pergunta: podem os vossos parentes fazer algo em vosso favor? A resposta: podem, caros irmãos, já não me entristecendo com as suas lamentações, pois sabem que não estou perdida de tudo para eles. Desejo que a recordação do meu ser lhes seja suave e doce. Passei qual flor sobre a terra, e nada de prazeroso deve subsistir dessa passagem. Pergunta: como pode ser tão poética a vossa linguagem e tão pouco em harmonia com a posição que tivestes na terra? Resposta: é que a minha alma quem fala. Sim, eu tinha conhecimentos adquiridos, e Deus permite muitas vezes que os espíritos delicados encarnem entre os homens mais rústicos, para fazer-lhes pressentir as delicadezas ao seu alcance, que compreenderão mais tarde. Sem esta explicação tão lógica, consentânea com a solicitude de Deus para com as criaturas, dificilmente se compreenderia o que à primeira vista parecerá anomalia. De facto, que pode haver de mais belo, poético e gracioso que a linguagem desta jovem educada entre rudes operários? Dá-se o contrário muitas vezes. Espíritos inferiores encarnam entre os mais adiantados homens, mas com o fito oposto, avisado o seu próprio adiantamento, que Deus os põe em contacto com um meio esclarecido e às vezes também como instrumento de provação deste mundo. Que outra filosofia pode resolver tais problemas?
Passamos aqui a outro testemunho de outro espírito, chamado Maurice Gautran. Era filho único e faleceu aos 18 anos de uma afecção pulmonar. Inteligência rara, razão precoce, grande amor ao estudo, caráter doce, terno e simpático, possuía todas as qualidades que fazem prever um futuro brilhante. Com grande êxito, terminara muito cedo os primeiros estudos, matriculando-se em seguida na escola politécnica. A sua morte acarretou aos parentes uma dessas dores que deixam traços profundos e muitíssimo dolorosos, pois que, tendo sido sempre de natureza delicada, lhe atribuíam o fim prematuro ao trabalho de estudos a que o instigaram. Exprobando-se, então diziam: de que lhe serve agora tudo o que aprendeu? Melhor seria que ficasse ignorante, pois a ciência não lhe era necessária para viver, e assim estaria sem dúvida entre nós. Seria o consolo da nossa velhice. Se conhecessem o Espiritismo, raciocinariam de outra forma. Nele encontraram, contudo, a verdadeira consolação. O ditado seguinte foi dado pelo rapaz a um de seus amigos, meses após o falecimento. Pergunta: meu caro Maurice, a terna afeição que votáveis aos vossos pais traz-me a convicção de que desejais reconfortar-lhes o ânimo, se estiver ao vosso alcance fazê-lo. O pesar, direi mesmo desespero, que o vosso passamento lhes trouxe, altera-lhes visivelmente a saúde, levando-os a desgostarem-se da vida. Algumas palavras de consolo poderão certamente fazer renascer-lhes a esperança. Resposta: meu amigo esperava com impaciência esta ocasião. Que ora me facultais de comunicar-me. A dor dos meus pais aflige-me, mas ela acalmar-se-á quando tiverem a certeza de que não estou perdido para eles. Aproximai-vos deles a fim de os convencer desta verdade, o que certamente conseguireis. Era preciso este acontecimento para insinuar-lhes uma crença que lhes trará a felicidade, impedindo-os de murmurar contra os decretos da providência. Sabeis que o meu pai era muito cético a respeito da vida futura. Deus concedeu-lhe este desgosto para arrancá-lo do seu erro. Aqui nós reencontraremos nesse mundo onde não se conhecem desgostos da vida, e no qual os procedi. Afirmai-lhes categoricamente que a aventura de tornarem a ver-me lhes será recusada como castigo à falta de confiança na bondade de Deus. Interdita me seria mesmo a comunicação com eles durante o tempo da sua permanência na Terra. O desespero é uma rebeldia à vontade do Omnipotente, sempre punido com o prolongamento da causa que o produziu, até que haja uma completa submissão. O desespero é um verdadeiro suicídio por minar as forças corpóreas, e quem abrevia os seus dias no intuito de escapar mais cedo aos travos da dor faz jus às mais cruéis decepções. Deve-se, pelo contrário, avigorar o corpo a fim de suportar mais facilmente o peso das provações. Meus queridos e bondosos pais, é a vós que neste momento me dirijo. Desde que deixei o despojo mortal, jamais deixei de estar ao vosso lado. Aí estou muito mais vezes do que quando me encontrava na terra. Consolai-vos, pois, porque não estou morto, ou antes, estou mais vivo do que vós. Apenas o corpo morreu, mas o espírito esse vive sempre. Ele é de resto livre, feliz, isento de moléstias, de enfermidades e de dores. Em vez de vos afligirdes, regozijai-vos
Regozijai-vos por saber que estou ao abrigo de cuidados e apreensões, no lugar onde o coração se satura de uma alegria puríssima, sem a sombra de um desgosto. Meus bons amigos, não deploreis os que morrem precocemente, porque isto é uma desgraça que Deus lhe concede, poupando-vos as tribulações da vida terrena. A minha existência aí não devia prolongar-se por muito tempo desta vez, visto ter adquirido o necessário para preencher no espaço uma missão mais elevada. Se tivesse mais tempo, não imagineis a que perigos e seduções iria expor-me. E podereis, acaso, julgar da minha fortaleza para não sucumbir nessa luta que importaria um atraso de alguns séculos? Aqui é uma pergunta. E podereis, acaso, julgar da minha fortaleza para não sucumbir nessa luta que importaria um atraso de alguns séculos? Porquê? Pois lastimar é o que me é vantajoso. Nesse caso, uma dor inconsolável acusaria descrença, só legitimável pela ideia do nada. Os que assim descreem, esses é que são dignos de lástima, pois para eles não pode haver consolação possível. Os entes caros figuram-se-lhes irremediavelmente perdidos, porque a tumba lhes leva à última esperança. A pergunta: a vossa morte foi dolorosa? Resposta: não, meu amigo, apenas sofri antes da morte. Os efeitos da moléstia, porém, esse sofrimento diminuía à medida que o último instante se aproximava. Depois, um dia, adormeci sem pensar na morte e tive então um sonho delicioso. Sonhei que estava curado, que já não sofria e respirava a longos haustos. Prazerosamente, um ar embalsamado e puro transportava-me através do espaço e uma força desconhecida. Uma brilhante luz resplandecente em torno, mas sem cansar-me a vista. Vi o meu avô, já não esquálido, alquebrado, mas com um aspecto juvenil e loução. E ele estendia-me os braços, estreitando-me efusivamente ao coração. Uma multidão de outras pessoas, de risonhos semblantes, o acompanhava, acolhendo-me todos com benevolência e doçura. Parecia-me reconhecê-los e, venturoso por tornar a vê-los, trocávamos felicitações e testemunhos de amizade. Pois bem, o que eu supunha ser um sonho era a realidade, pois de tal sonho não devia despertar na terra, é que acordara no mundo espiritual. Pergunta: a vossa moléstia não se originou da grande assiduidade no estudo? A resposta: oh não, desenganai-vos. Contado estava o tempo que eu deveria passar na terra, e coisa alguma poderia aí ter-me. Sabia-o o meu espírito nos momentos de desprendimento e considerava-me feliz com a ideia da próxima libertação. Mas o tempo que aí passei não foi sem proveito, e hoje me felicito de o não ter perdido. Os sérios estudos feitos fortificaram-me a alma, aumentando-lhe os conhecimentos. E se, em virtude da minha curta existência, não pude dar-lhes aplicação, nem por isso deixarei de o fazer mais tarde e com maior utilidade. Adeus, caro amigo, parto para junto dos meus pais, a fim de predispô-los ao recebimento desta comunicação. Assinado Maurice, ou Maurice. Depois temos aqui notas. Nota número 1. Alusão ao espírito Bernard, que se manifestou espontaneamente no dia das Ezequias do Sr. Samson,
Samson, ver a Revista Espírita de maio de 1862, página 182. A nota número 2, pode dizer-se que essa senhora era a encarnação viva da mulher caridosa, ideada em O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8. Isto está tudo a referir-se aos espíritos felizes. Nota número 3. Desta comunicação, cujo original é em alemão, isto é relacionado ao espírito que era do espírito do senhor alemão, desta comunicação, cujo original é em alemão, extraímos os tópicos que interessam o assunto de que nos ocupamos, suprimindo-os de natureza exclusivamente familiar. O tópico número 4. Para mais detalhes e outras alocuções, ver a Revista Espírita de outubro de 1863 na página 297. O tópico, a nota número 5, é sobre o espírito da menina Emma. Aqui diz menina Emma livre. E temos a nota número 6, que diz ver a Revista Espírita de março de 1860. Ou seja, isto são tudo notas que tem no final do capítulo que fazem referência aos espíritos, às comunicações dos espíritos felizes da segunda parte aqui dos exemplos do livro O Céu e o Inferno de Allan Kardec. Acabamos de fazer a leitura do capítulo número 2 da segunda parte dos exemplos e ficamos por aqui com esta leitura e na próxima leitura iremos dar início ao capítulo 3, que são os espíritos em condições medianas. Vemo-nos na próxima leitura.